Opa, deixa eu fechar aqui que é O uma probleminha coisa bem técnico, comum. B12. Aqui, ó, vamos de volta. Quem sabe Oi. faz ao vivo. É isso aí. Muito bom dia, muito bom dia. Probleminha técnico, mas tudo resolvido. Estamos mais aqui hoje aqui novamente para gravar mais um B12 MesaCast. Hoje já vou apresentar o nosso convidado, mas semanalmente estamos sempre aqui falando sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia. Hoje um tema um pouco diferente, mas que casa muito no final das contas, né, com o tema principal do MesaCast. B12, para quem não está assistindo pela primeira vez, é um MesaCast voltado para empreendedores, voltado para pessoas que estão buscando empreender e que gostam desse tema, né? Gostam de tecnologia, gostam de inovação. Apresentado sempre por mim, Odolir, pelo Cris e pelo Salo. O Salo hoje está, como ele diz, estava almoçando com um italiano. Falando italiano. Eu falei para ele, pô, só não vai levar a comer macarrão e pizza, né, cara? Vou comer qualquer outra coisa. E hoje a gente está aqui com o Jorge, né? O Jorge Alexandrino, que foi meu mentor, é uma baita de uma figura, gosto dele pra caramba. Vou ler rapidamente aqui a mini bio dele pra gente já aproveitar e pro tema que interessa, né? O Jorge ele é formado em engenharia elétrica, atuou com mais de 15 anos na área de telecomunicações. Lá em 2014, ele mudou totalmente de ramo e foi para a área de alimentação, fundou o Leafey Pub, uma cervejaria, né? Sócio proprietário de uma cervejaria que ele vendeu lá em 2019, Boa, por né? sinal. Fez um exit lá em 2019, foi seu primeiro exit. Com o lucro do êxito que ele teve, começou a investir, começou a ter uma renda passiva. E uma parte do nosso tema hoje, inclusive, é sobre isso. E desde 2020 ele saiu dessa área de gastronomia e começou a atuar na área de investimentos, né? Hoje o Jorge é sócio da Investmart Pedra Branca e também mentor de startups, né? De diversas startups, inclusive aqui a gente está nos estúdios da TXM. Ele também é mentor de startups aqui na TXM e outros programas de inovação. Jorge, fica à vontade se eu esqueci de falar alguma coisa, quiser complementar. Não, tentei resumir, né? Bom dia, Odoli. Bom dia, Cris. Valeu. Pô, obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês. E quem me colocou na área de startups foi você, né? Foi o seu projeto. É verdade. Né? Tem um pequeno gancho ali no meio da bio, né? Foi meu mentor lá em 2018 para 19, 20, 19, né? 20, né? E a gente montou um negócio aí praticamente junto, né? Praticamente juntos, né? Nessa jornada eu aprendi o valor do equity, né? E o equity a gente ganha, é uma das formas de a gente ganhar bastante dinheiro. Aham. De a gente construir uma empresa Um pouco mais próximo e vender ela para alguém que queira comprar. Isso. Eu aprendi isso na venda da cervejaria do Lifei e depois participando um pouquinho lá da tua fatia do teu exit lá de sucesso que tu teve. Verdade. Mas obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês. Legal. Valeu, Jorge. Seja bem-vindo. Quer começar? Não, a gente vai falar de... Cara, hoje o tema é bem amplo, né? Hoje a gente vai falar um pouco assim, para empreendedor. O cara, ele começa a empreender, a gente tava até falando aqui em off, né? Ele acha que vai viver para sempre, ele acha que, pô, o negócio dele vai se tocar eternamente, que ele nunca vai passar mal, que ele vai viver assim, vento em polpa o resto da vida, né? E que nunca vai ter nenhum problema de saúde, que a empresa dele vai dar dinheiro ad eterno e vida que segue. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre, cara, como eu me organizo para o meu futuro, sendo empreendedor, como que eu me organizo como enquanto eu não me aposento, digamos assim, mas como eu posso ter uma vida boa sendo empresário, tendo uma qualidade de vida financeira também, né? E também a gente vai falar um pouquinho, eu acredito que vai dar tempo, a gente falar um pouco pro cara que tá na outra ponta, que é o cara que, pô, já tem a grana, já investe em diversas oportunidades e enxergar startups, enxergar empresas de tecnologia como uma oportunidade de investimento. Esse é Boa. o foco da conversa. Vamos ver se a gente consegue falar Legal, de tudo. legal, bacana, bacana. Bom, cara, vamos começar falando um pouco então nesse cenário do empreendedor. O que tu considera assim, pô, tem pontos que o empreendedor ele precisa começar a olhar quando ele está na jornada para se preparar para o futuro, né? Para se preparar para esse momento, aposentadoria ou coisas E o bom aqui é que não é só um empreendedor de startup. Né? Não, é pequeno, médio, Exato. MEI. Qualquer empreendedor. Até só fazer um corte aqui, antes que eu me esqueça, para você que está assistindo.
quiser deixar alguma pergunta sobre o assunto, eu não empreendo com tecnologia, empreendo com qualquer outra coisa, mas tenho dúvidas financeiras, dúvidas de, o que que eu faço? Não, até na minha PF, né? Não só no meu PJ lá, mas, tem alguma dúvida, acho que esse é um momento muito oportuno, manda aí, quem tá Boa. assistindo no YouTube, fique bem à vontade. Mas voltando, né, Jorge? Então, o cara que tá nessa fase ali de empreender, como que ele pode, o que que ele deveria começar a olhar como oportunidades de planejamento financeiro, tanto para ele quanto até mesmo para o próprio negócio? Bacana entrar nesse tema. A gente vem de uma sociedade muito focada no trabalho CLT, carteira assinada. E a carteira assinada, se você preenche ali os pré-requisitos, no momento de você aposentar, você tem a sua aposentadoria pelo INSS. É um sistema, a princípio, bom, só que ele está entrando com limitações de captação versus o que ele precisa pagar para os aposentados, por diversos motivos. E aqui entra o primeiro ponto de reflexão de todas as pessoas. Hoje, nós estamos vivendo mais, ou seja, o INSS está pagando mais tempo os aposentados. Também estamos tendo menos filhos, ou seja, menos pessoas jovens contribuindo para o INSS. Outra particularidade, nós vivemos no momento do mercado de trabalho de muitas pessoas autônomas, mercado informal que diminuiu por causa do MEI, por necessidade. Também tem um outro fator, a pejotização de muitos setores, né? Então, acaba que a pessoa virou PJ para ganhar uma grana a mais e esquece de contribuir para o seu INSS. E tudo isso está fazendo com que o número de pessoas com carteira assinada está diminuindo. Resumo do resumo, o que vai acontecer? Está faltando dinheiro para a nossa previdência social. E, com certeza, quando chegar o nosso momento de aproveitar do INSS, se formos aproveitar, teremos diversas outras reformas. Essas reformas implicarão em menos dinheiro e nós nos aposentarmos mais tarde, né? E tem um dado muito importante que eu gostaria de colocar aqui, que somente uma pessoa dos aposentados no Brasil hoje consegue sobreviver da sua aposentadoria. O restante ou vive de ajuda dos amigos, dos familiares, ou precisa continuar trabalhando. Então, esse tema de você planejar paralelamente a sua aposentadoria, ele é muito importante. Sim. E nós não tivemos educação financeira no nosso ensino básico, né? Até a gente estava conversando esses dias em off, né, assim, sobre... Cara, a pessoa, ela não percebe que também... E tem digamos assim, o teto do INSS, né? Perfeito. Também tem esse pequeno detalhe, né? O cara vai lá, ganha 20 mil, aí a vida que segue. Vamos lá, vamos indo. Vivendo, gastando 21, né? Ganha 20 e vive com 21. E quando se aposenta, putz, 8 mil. 8 mil. É 8 mil ainda, eu acho, né? 8 mil bruto, né? 8 mil tá. bruto. Tirou. A média de toda a tua vida de contribuição, que mudou também. A regra era os últimos 10 anos. Agora mudou a regra. Conta toda a tua vida de contribuição. Nossa. Se a média for acima de 8 mil. Se for muito acima de 8 mil. Olha só, cara. Então, mudou a regra, né? Então, Até para o funcionário público, acho que mudou as regras de aposentadoria. Antes eles aposentava integral, agora também, né? Muda. Tem praticamente dois sistemas, né? Tem o funcionário público que o próprio órgão começou a enquadrar os novos no regime do INSS, mas tem os funcionarismo público que tem a sua própria previdência, né? E alguns órgãos dá a opção de escolher. Ou tu migra para o INSS ou tu continua na previdência própria do órgão, né? Justamente porque esse mesmo problema da previdência nossa do INSS também é um problema das previdências dos órgãos públicos. Sim. Né? Os fundos de pensão. Os fundos de pensão, que dos recursos. Que a conta, a matemática não vai fechar. Então aqui entra a importância de todas as pessoas começarem a planejar o seu futuro. Né? De quando? A partir do primeiro momento que ela poder começar a pensar nisso. Né? Queria estar tendo esse papo há
18 anos atrás, né, Cris? O Modorê é mais novo, né? E conscientizar mais as pessoas. Ué, eu não sou velho, cara. Não, eu tô dizendo que ele é mais novo que a gente, né? Cara, mas isso é interessante, né? Porque o pessoal pergunta assim, quando que é o momento que eu deveria começar a poupar? Ontem, Ontem. né? Ontem é o dia. Pois é. Porque sempre o dinheiro, por si só, a gente tem aí, se não me engano, o real perdeu nos últimos, desde que ele existe, 83%, acho, de desvalorização. Não. Desde a criação do Plano Real, que era R$1 por dólar, Aham. né? Então R$1 para 537, para 5,37 hoje, a gente tá falando de 500%, né? Ah, certo, justo. É, se Mais de for- 500% de exatamente, valorização. exatamente. Né? Então, cara, pensa, né? A pessoa não tiver um planejamento em relação a isso, também É. o próprio dinheiro se deteriora. E é muito importante, né? A pessoa não precisa começar. Não, vou juntar R$10.000 para começar a construir a aposentadoria. Uhum. Não, você precisa criar o hábito de começar a guardar R$10, depois R$20. O mais importante é ter a disciplina de guardar dinheiro É. todos os meses, né? Mas esse fato, tu falou no início ali, a gente está vivendo mais e tal. Essa expectativa maior de vida, dado. Também não traz uma confiança à pessoa, não preciso me preocupar agora, quero viver agora e depois. Porque o cara ser de investimentos, ele também é um pouco um psicólogo, né? Comportamental, tem a área comportamental de finanças. Sim, né? sim, sim. A gente tem Você que fazer tem que estudos. entender isso, né? Sim, sim. Eu acho que. E daí aqui eu trazendo para o lado dos empreendedores, eu acho. Tem um estudo aqui do próprio Sebrae, que divulgou em 2024, que eu acho que corrobora com o que vocês estão falando. 73% dos empreendedores brasileiros não tem plano formal de aposentadoria. Né? Obviamente que daí a maioria acha que confia que vai viver do negócio. Sim. Só que as próprias estatísticas do Sebrae que vocês acompanham falam que o negócio morre com 5 anos. É. Uhum. É. E A daí maioria como das é que vai empresas, ser, né? Então, É difícil equilibrar essa balança. É muito difícil, principalmente no Brasil, a gente tem muito empreendedor, mas muito empreendedor por necessidade. Uhum. Não é porque ele quer empreender, né? Uhum. E depois ele se apaixona. Lógico, tem muita gente que quer empreender por, vamos dizer assim, por motivação, mas a maioria dos empreendedores no Brasil hoje é por obrigação mesmo. Uhum. Né? Porque não conseguiu um trabalho legal, enfim. Então acaba que ele tá focado no início da empresa dele e ele totalmente ele esquece da vida pessoal. Aconteceu isso comigo no momento que eu fui empreender no Life. Eu deixei de lado toda a minha vida pessoal. Né? E um dos motivos de eu ter saído da empresa é justamente isso. Poxa, eu preciso cuidar mais de mim e não dar 100% da minha energia na empresa, né? Uhum. Então, realmente, Cris, essa balança do empreendedor, poxa, como é que eu penso no futuro se eu nem sei o que vai ser do presente, né? É difícil equilibrar essa balança. Quando eu tinha startup na área de gastronomia, a gente falava às vezes assim, né, cara? Pô, o cara, ele monta um restaurante não porque... A maioria das pessoas, né, não monta um restaurante não porque ele é um administrador de restaurantes, né? É porque ele sabe fazer cachorro-quente, é porque ele sabe cozinhar. E ele esquece que tem todo o restante, Todo o né? restante. Então, isso, óbvio, tô dando um exemplo aqui de restaurante, mas vale para muitas outras operações, né? Eu comecei a cervejaria assim. Sabia fazer cerveja, queria... Achei que ia dizer que gostava de beber cerveja. Queria ver, não, também. Queria viver de cerveja e uma das poucas coisas que eu fiz na minha empresa foi fazer cerveja. Tive que aprender todo o restante da gestão. E tu começou no boom ali das artesanais, ou não, ali feio? Foi. Pegamos o hype das artesanais. Que agora eu acho que também já... Tá, o mercado tá mais estabilizado, tá Sim. diferente o mercado. É, mudou bastante, né? Acho que é o... E isso, legal tu tocar nesse assunto, cara, porque isso fala muito também sobre essa questão de se organizar na vida, né? Uhum. Pô, porque, cara, beleza, hoje tu pode estar no hype, igual a gente tá aí falando há 4 episódios de inteligência artificial. Aham. E isso tá sendo e dando muito dinheiro para muitas pessoas que estão montando um negócio nessa área. Mas teve aí diversos hypes na história Uhum. e que, cara, simplesmente não existem mais, né? Não existe mais. Muita coisa surgiu e morreu tão rápido quanto surgiu, né? Então, às vezes o empreendedor tá tão empolgado montando aquilo, criando aquilo e esquece nos melhores momentos da empresa que ele talvez pudesse ter feito um caixa, né? Feito alguma Uhum. coisa, investido e tal. E aí o cara, pô, isso aqui vai dar dinheiro pra sempre, tal, não sei o quê, né? E tem uma frase que eu acho muito legal que diz assim: a empresa ela existe para 3 grandes objetivos, se eu não me engano, são 3 grandes objetivos, né? Que é ser dada, ser vendida ou falir. Né? Então, cara, é bem improvável que vá ser vendida, porque é difícil, né?
Uhum. Se herdada, se tu tiver um filho e tal, beleza, mas falir é certeza, né? É certeza que vai acontecer. Não, e é legal tocar nesse ponto que o Flávio Augusto fala muito disso. Tá, mas o que você quer como objetivo? E entrando para a questão do poder do equity, né? Uhum. O quanto que tu consegue multiplicar o teu patrimônio se você conseguir multiplicar o dinheiro em uma empresa que valorizou bastante. O que você quer como empreendedor? Você quer uma empresa para sempre? Né? Para quê? Para deixar para os seus filhos, para deixar legado? Legal. Se você quer deixar legado para os seus filhos, bacana. Mas se você não quiser deixar legado para os seus filhos, você já tem que começar a construir a tua empresa, ou em algum momento que ela já está construída, começar a pensar num exit. Uhum. Justamente para você, poxa, você gerou... Opa, cortou o áudio aí. Alô. Teste. Som. Porque eu acho que tá funcionando. Tá ouvindo aí? Aí voltando, poxa, você criou um grande valor, né? Por que você não começa a pensar na tua empresa para um dia vender ela? Por mais difícil que seja, né? Na época que tu fez na venda da tua solução, eu falei, cara, o quanto tu ama a tua solução. Que é teu filho, né? Queira ou não queira, tu tem um apego. Por quanto você quer vender teu filho, basicamente, hoje perguntando. Exatamente, né? Mas a gente tem que pensar nessa construção de um dia vender para justamente, poxa, aproveitar aquele momento financeiro. Conheço várias pessoas que venderam empresas, né? E estão num momento de vida muito bom, porque aproveitaram o momento, construíram a empresa justamente para ser vendida. Né? Então, o empresário tem que ter em mente isso, principalmente quem está começando a construir uma startup. Que o grande valor dela não é nem a geração de receita, é o quanto uma solução tem valor de mercado para construir algo inovador e alguém comprar. Exato. Essa solução, né? Exato. Isso é legal porque a gente trabalha bastante com cultura organizacional e eu falo sempre pro cara que está começando que quando ele vai atrair pessoas, ele também tem que tomar cuidado de não atrair muita gente que é igual a ele. Perfeito. E porque ele é apaixonado também pelo negócio e de tornar aquele negócio a figura dele. Então eu acho que ele tem que despersonalizar, né? Em algum momento, como tu falou, ele, cara, tem que sair um pouquinho a figura do Jorge, né? Do Odolir, enfim. Trazendo assim daí para a gente ajuda bastante que o Odolir, você como mentor, os empreendedores, e a gente vê que a grande dificuldade, primeiro cortou o áudio de volta aí. Alô, voltou. Voltou. Um dos, não sei se tá ok. O meu não. Alô, Estão me ouvindo? Estamos. Beleza, então Então vamos lá. Gente, a gente tá com uns probleminhas técnicos, estamos resolvendo, mas é assim, vamos embora. E o que a gente percebe no início é que o cara, ele quer empreender, ele pensa no negócio dele, às vezes ele começa, vamos lá, de frente para trás. Ele começa com o produto para depois de construir, sei lá, a base, o negócio dele, ele mesmo, a mentalidade dele. Aos trancos e barrancos ele vai aprendendo, como tu falou, às vezes é por necessidade, não é por um plano, eu quero empreender. Estão surgindo hoje vários momentos, a própria TXM, eu acho, a B12 que está surgindo, é para ajudar justamente a pensar. Mas o que a gente percebe é que o cara não faz ele abre o negócio e ele mistura o dinheiro dele com o dinheiro da empresa. Sim. Acontece E muito. é aí que o negócio começa, né? E legal, Cristo, tocar nisso, eu aprendi na época que nós participamos aqui no programa da TXM, é que as pessoas precisam primeiro se apaixonar pela dor. Depois o produto vai ser mais tranquilo desenvolver. E não é o que a grande maioria acha, né? Tem uma grande ideia, né? Vou ficar rico com essa ideia. Nunca ninguém desenvolveu. Né? Então, nas mentorias que a gente presta, a primeira pergunta que a gente pergunta pro pessoal que quer inovar, tá, mas qual dor você resolve? O quão clara ela está na tua cabeça, né? E a maioria não sabe responder. Então, via a metodologia do TXM, a gente traz isso para a mesa, para a pessoa perceber isso, né? E aí, respondendo a tua pergunta, né? A mistura do caixa pessoal com a pessoa jurídica. Isso é muito grave, tá? Muito grave mesmo. Por quê? Primeiro, ele pode estar tirando dinheiro importante da empresa. Principalmente, ele pode estar comendo o capital de giro dele. E ele não está percebendo. E por incrível que pareça,
Se ele estiver crescendo e ele estiver consumindo o capital de giro dele, a dor dele falir pode ter sido o crescimento. Né? A gente chama do fluxo do capital de giro livre, que é o quanto que ele precisa de capital de giro para rodar a empresa dele. E dependendo do sistema dele, por exemplo, se ele compra de um fornecedor, ele paga em 7 dias, e ele vende e recebe em 30 dias, e demora 30 dias para produzir, a gente está falando aí de 53 dias que ele antecipou pagando o fornecedor. Então, se ele crescer a quantidade de compra, ele precisa desses 53 dias até receber a grana do que ele vendeu. Isso aí ele precisa crescer o capital de giro dele. Então, tem diversas empresas que faliram por isso, por não fazer a gestão de caixa. Né? Na nossa empresa, o que a gente tinha adotado lá na cervejaria? É uma ideia bem legal. A gente determinava, quanto que por mês a gente pode retirar. Como se fosse um prolabore, ou um salário mensal. Cabe no orçamento? Cabe. O que sobrava ficava no caixa da empresa. Chegava determinado momento que o faturamento ia crescendo, nós íamos crescendo a nossa retirada mensal. E todo ano a gente fazia uma retirada de lucro. Né? Então, se o empreendedor adotar essa prática, ele vai conseguir fazer de uma certa forma não causar problema pro caixa dele. Tá? Mas ele precisa de uma certa disciplina e uma certa organização. Cara, e isso casa muito com o assunto de vender a empresa também, né? Ter a oportunidade de vender um negócio significa ter governança. Perfeito. Nada adianta tu querer vender um negócio, chegar lá na ponta e daí o cara vai puxar o balanço da empresa, tá lá, conta d'água de casa, pet shop dos cachorros, né? Netflix, cara... Não pagou imposto. Exato. Então, assim, esse tipo de coisa pesa muito, eu acho, na hora de fazer qualquer negócio, né? Ninguém vai comprar uma empresa que tá com um problema jurídico, com um problema financeiro, né? Não faz sentido. Acho que tem que ser um negócio muito mais atrativo pro cara realmente começar a ter um pouquinho de interesse e ainda vai ter um trabalho que a gente quer trazer alguém para falar aqui sobre isso, inclusive, de due diligence, né? Que é avaliar como aquela empresa tá falando de governança, falando de finanças. E isso torna muito custoso, né? Esse processo de due diligence muito demorado, né? Então... ter isso que o Jorge está falando, ter essa divisão, fazer as retiradas, né, ter um salário mesmo sendo teu o negócio, é importante porque faz justamente isso, faz você garantir que você tem caixa, né? Eu vi algum cenário, agora está começando a sair os balanços das empresas, né, da virada de trimestre e tal, e muita empresa está se organizando para fazer caixa. Né? Os caras estão parando de crescer, os balanços estão vindo muito assim, a gente está tentando manter as estratégias de crescimento e tudo que está vindo de lucro a gente vai transformar em caixa. Isso pode ser por N motivos, mas né, é uma visão muito do que o Jorge está falando. Uma empresa listada na bolsa, né, e o Jorge tinha o pub, com a mesma estratégia, né, cara? De, a gente tem que fazer caixa, né? A gente tem que pensar nisso porque caixa é rei. É isso aí. E aí é legal, né? O empresário, quando ele começa a empreender, ele sabe fazer atividade fim. Se é um restaurante, ele sabe cozinhar. Né? Se ele presta algum tipo de serviço, ele sabe fazer aquele serviço. E depois ele vai tendo que aprender novas características para se tornar um empresário completo, né? E muitas das vezes ele precisa contratar pessoas para ir suprindo algumas lacunas. Mas tem um tipo de serviço bem bacana para o empresário que, por exemplo, a empresa começa a crescer, ele não está dando conta das finanças, o que ele faz? Ele contrata um auxiliar administrativo para fazer o financeiro. É somente um contas a pagar e receber. Não é uma inteligência financeira. Né? Ao invés de ele contratar um auxiliar administrativo, ele pode contratar um BPO, que vai fazer realmente o trabalho de estar do lado dele e começar a entregar uma inteligência financeira. Né? Então, é muito importante o empresário, porque assim, ele não vai ter tempo para se especializar, que ele tem que focar na atividade fim dele. Então, ele tem que se cercar de boas pessoas, e aí a figura do BPO para certos nichos de mercado faz muito sentido, né? Trazer uma pessoa do teu lado que é um especialista, né? O que é o BPO? Nada mais é do que a terceirização do teu financeiro, né? Ele faz contas a pagar e receber, a maioria dos casos, mas também te entrega um pouco de inteligência, te entrega uma DRE, te entrega um fluxo de caixa, justamente para você ter os dados ali já lapidados, não perder tempo para
construir toda aquela planilha e aí você só trabalhar no estratégico, né? O legal que os DRE é que às vezes eu vejo também empreendedores, eles não sabem nem o que é fluxo de caixa, como é que é? Gestão por competência E e gestão gestão de de caixa. É complexo, né? Muito. Então isso acaba também trazendo essas dificuldades. Muito, muito. Eu fiz um curso sexta, né? E com o CFO, né? Ele presta consultoria e ele falou, já vi empresas que existia dinheiro na competência e o caixa estava zerado. Porque a competência é bonita. Competência é bonita. Eu vendi, tá ali, apareceu, mas não recebi. Últimos casos, você tem que olhar o caixa. O caixa é o que manda. Uhum. Se a competência deu prejuízo, mas tem dinheiro no caixa, opa, menos mal, né? Sim. Depois você tem que procurar o que tá de errado na tua competência. Mas se na competência lá tem dinheiro e você não sabe por que tá faltando dinheiro no caixa, porque pode ter motivos que esteja faltando realmente dinheiro no caixa e na competência tá aparecendo. Mas se você não sabe o motivo, poxa, é um alarme muito grave aí que você precisa refinar o teu financeiro, né? É isso aí. Boa. Então eu anotei aqui umas coisas, fico olhando os dados. Fica à vontade, Cris, quer puxar? Eu até trouxe umas estatísticas aqui, daí olhando para quem é do lado, o cara que investe nas startups, nas empresas. Aí geralmente o cara tá falando assim, pô, não tem dinheiro, não sei o quê. Aí o Anjos do Brasil, eles divulgaram agora junto com o Sebrae em agosto de 2025, depois eu posso passar o link para vocês aí. Dos entrevistados, dos investidores, dos anjos investidores que foram entrevistados, 92% deles relataram, tá, que tá difícil de localizar startups qualificadas. Ou seja, apontam falhas no acesso a elas e também na maturidade do negócio. Sim. Então, será que o pessoal está fazendo a lição de casa para se apresentar para o mercado? O que está acontecendo? O que vocês acham? Cara, eu acho que tem uma mistura de várias coisas aí, né? Acho que tem o que o Jorge estava falando antes, tem uma ideia e acho que isso é um negócio. Uhum. Tem uma palestra que eu faço e eu falo assim, cara, tu não tá montando um produto, tá montando um negócio, né? O produto é só uma partezinha dela, desse negócio, né, cara? Porque é aquilo que a gente tava falando desde o início aqui, né? Pô, a pessoa quando começa o negócio, ela começa pelo fim, ela começa pelo produto, né? Ela enxerga o produto antes de enxergar a dor, antes de enxergar o processo de venda, antes de enxergar um monte de outras coisas que ela vai ter que construir nessa jornada. E eu acho que isso é um dos principais problemas quando a gente olha para essa pesquisa, né? Muita startup que está criando coisas para resolver problemas que não existem. Uhum. Né? Tipo, cara, problemas que não existem. Tipo assim, novamente, né? Eu falar da IA aqui. Quanta solução de IA que a gente já falou nesses últimos podcasts que com certeza não vai existir daqui 2, 3 anos, IA cara. é ferramenta, né? Isso aí, IA é ferramenta para resolver um problema, não é um fim, né? O que tu acha, Jorge, dessa pesquisa aí? Não, vem muito em linha do que a gente estava falando, que o empreendedor empreende por necessidade, né? E aí realmente ele não está preparado para apresentar a base dele das startups. Que bom que a gente tem programas que tá trazendo metodologia para esses empreendedores, né? E o TXM aqui destacando que, poxa, o TXM é uma metodologia de pré-ideação. Né? Não, peraí, vamos voltar lá atrás, né? Na época a gente estava com o produto meio que encaminhado, mesmo assim a gente deu vários passos para trás e mas vamos ver se realmente essa ideia faz sentido, né? Então o que falta, Cris, realmente é esse preparo de base do empresário, do desenvolvedor ali, né? E isso vai demorar para a gente resolver. Vai demorar porque isso entra numa questão de conhecimento, né? De levar mais conhecimento para as pessoas no ensino básico, né? Eu brinco com outros empresários, poxa, não tem assim uma faculdade para você empreender. Até existem alguns cursos de empreendedorismo, mas eles são, no meu ponto de vista, ainda não achei, gostaria de achar, mas eu acho ele básico. Né? Tanto é que está muito em alta a venda dos cursos como extensão. Né? Falar pô, peraí, você está empreendendo? Peraí, agora vamos remediar aqui o teu conhecimento. Né? Mas o que os investidores também têm que entender que investir em startups são teses de risco. Né? Eles procuram múltiplos altos, eles precisam entender que é arriscado investir em startup. E daí não é uma particularidade do Brasil. É no mundo inteiro. Né? Então, é legal investir em startup
porque são múltiplos altos, beleza, né? Mas nos investimentos a gente traz essa regra. Risco, retorno. Né? Se você quer mais retorno, probabilidade de retorno não é garantia, você tem que correr mais riscos. Né? Então, e o que é legal hoje no cenário de startups? Tem muito dinheiro para investir em startups. Como tem muita oportunidade, os investidores procuram teses boas. Né? Eles não ficam pegando qualquer tese. Então, eles ficam garimpando teses boas. Né? E aí a gente vive um cenário de taxa de juros alta. Você deixa o seu dinheiro no Tesouro Selic emprestado para o governo, que é o investimento mais seguro do Brasil, você ganha 15% ao ano, sem risco. Né? Poxa, se a gente falar de uma startup, vou botar uma startup de 16, 17, 18% de retorno? Não, o investidor não vai procurar essa startup. Não. Tem que ter uma tese de crescimento de 30%, 40%, 50%. É isso aí. E aí tem que ser algo realmente diferenciado no mercado. Né? Então a gente vive também esse momento de falta de projeto, não somente por causa de oportunidades que estão faltando de startups, mas também porque o retorno livre de risco, que a gente chama no mercado dos investimentos, está muito alto. Né? Lá após pandemia, tinha muita gente botando dinheiro em startup, porque a gente estava com a taxa de juros a 2%. Né? 2%, 3%, né? Difícil a gente voltar para uma taxa dessa. Mas o cara fala, cara, vou arriscar aqui e vou botar mais grana nos fundos numa startup, né? E aí nasceram vários fundos de private equity, né? Sempre existiu fundo de private equity, mas não existiam teses de fundos de private equity democráticas na prateleira das corretoras. Hoje, a partir de 5, 10 mil reais, tu consegue alocar num fundo de private equity, né? Dentro de uma corretora. Ô, Jorge, só fazer um parênteses aqui. Se puder explicar um pouquinho o que é o private equity pro pessoal que está assistindo. Acho que é legal. Fundo de private equity a tese do fundo é comprar empresas para que ela acelere. Alguns fundos entram na gestão da empresa e acelera essa empresa, trazendo também o smart money. Outros fundos não, só surfam o crescimento da própria empresa para chegar lá na frente e fazer a venda da empresa, né? Que a gente chama do exit. E aí vender por um múltiplo, né? Multiplicar esse patrimônio, né? Isso. Então, isso é o fundo. Sempre existiu o fundo de private equity, mas não existiam os fundos democráticos, né? Existem esses fundos que não estão nas corretoras, como eu acho que a Anjos do Brasil tem e outros fundos também, mas agora as corretoras já estão com fundos de private equity, né? E a partir de 5 mil, 10 mil reais você consegue fazer investimento nesse tipo de tese. Legal, legal. E também assim, né, eu acho que esse é o ponto principal que a gente está vivendo hoje, até para o pessoal que está assistindo aí, está buscando investimento, né, e deve estar se deparando com uma certa dificuldade quando você escuta as histórias de quem viveu esse mundo 2, 3 anos atrás, né, que é justamente isso que o Jorge está falando. Cara, juros altos mudam o mercado bastante, né, então às vezes, lá atrás, se você tinha uma ideia que, não sei se era tão legal, tinha gente querendo investir nesse tipo de coisa. Agora, hoje em dia, isso não tem mais espaço, né? Acho que esse é o ponto. E também tem um detalhe que é o mercado amadureceu muito nesses últimos anos, né? Eu não vou lembrar de cabeça agora os números, mas a quantidade de investidores em startups, pessoa jurídica, que são os fundos e tudo mais, aumentou mais de 5 vezes nos últimos anos, né? Eu acho que é alguma coisa nesse sentido, tá? É um aumento muito significativo considerando o tamanho do mercado de investimentos brasileiro, né? Então, é algo que os investidores aprenderam muito, o que é bom, o que é ruim, o que dá certo, o que não dá certo, né? E várias plataformas de crowdfunding também, né? É Começaram a democratizar também o acesso a partir de R$1.000, você colocar ali numa tese de startup. Isso é bom, eu acho legal a gente ter essas plataformas de crowdfunding, ter esses fundos de investimentos de private equity, mas tem um problema muito grave. É que democratizou para as pessoas terem acesso. As pessoas ainda estão aprendendo a investir no mercado tradicional. E não sabem muitos termos, muitos produtos. Então essa é a nossa figura como assessor de investimento. Ajudar o nosso cliente a traduzir as informações e dar o direcionamento para a carteira de investimento deles, né? Poxa, se ele não sabe direito ali os investimentos tradicionais, imagina numa startup, né? Aquilo que você falou ali de analisar o ROI. Então essa democratização é boa, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado.
Uhum. Porque, pô, pera aí, cara, vamos cuidar da tua diversificação aqui. E o brasileiro, o investidor nacional brasileiro, ele não gosta de gastar tempo, não gosta de passar energia. E ele tem um pensamento muito numa linha de raciocínio só. Cara, eu coloco meu dinheiro em tudo aquilo que dá mais. Por quê? Não precisa pensar na diversificação. Startup, mais do que nunca, não se pode dar all-in do seu dinheiro numa única startup. Sim. A não ser que você... Aí eu gosto muito mais dessa tese, né? De conhecer os empreendedores, tá acompanhando a jornada dos empreendedores, tá próximo daquela situação e o acompanhamento de médio a longo prazo. Poxa, acompanha 6 meses, acompanha 1 ano essa tese, fica do lado deles para depois você ver se realmente vai fazer sentido fazer esse investimento, né? Então seria... O nosso ecossistema permite isso hoje, né? A gente nos aproximar de startups, isso é muito bacana. Mas muito me preocupa essa democratização. Sim. Né? Só para quem está assistindo também fazer um paralelo, se você botar a grana numa startup, quando a gente fala de risco, e a startup quebrar, tu perde teu dinheiro. Sim. Ponto final. Se fizer um contrato bem feito. Exato. Porque se ficar no prejuízo e tiver no contrato social, pode até participar. Ah, verdade, tem mais isso. Pode ficar não só no 0 a 0, pode ficar no negativo, né? Pode ficar no negativo. Bem lembrado. E pode comunicar com o teu patrimônio. Isso é porque na pesquisa que a gente estava falando ali antes, Jorge, essa mesma do Anjos do Brasil, não sei o que eu tô falando, é a pesquisa, quase metade dos investidores não sabe avaliar o ROI, que é o retorno sobre investimento. Perfeito. É o que mais ou menos que está falando aqui. E o que é legal, olha só, os que mensuram, 40% deles relatam retornos positivos e 6,8% dos que mensuram falam que é mais de 5 vezes o capital que ela colocou. Legal. Outra coisa legal é que 49% dos entrevistados falam que aplicam o limite deles é 250 mil, cheque abaixo de 250 mil. 14% diz que botam mais de 1 milhão. Então é bastante. Tem que ter um conhecimento. Tem. Não é só botar o cheque, é conhecer o mercado, quem é o empreendedor que está por trás, como que vai ser executada a ideia, se é que tem capacidade. Não, e outra, né, cara, assim, às vezes a gente olha para 1 milhão, 2 milhões e pensa que é muito, né? Mas se você pegar a pessoa que está investindo essa grana, cara, isso daí talvez para ele represente 1% do patrimônio, né? Então, assim, o cara tá fazendo uma brincadeira saudável ali para ele também, né? Não tá jogando, dando all-in igual a gente tava falando agora, né? Ele não tá fazendo isso. O segredo é nunca colocar todos os ovos em uma única cesta, né? Sim. Pô, diversifica o teu investimento. É legal a tese de startup, desde que o seu perfil de investidor tolere risco. Né? Como é que você vai sentir seu patrimônio vir totalmente a zero? Né? Então você tem que se fazer essa pergunta. Você tem que se conhecer como perfil de investidor. Mas não dá all-in. Diversifica. Coloca lá 2, 3, 4, 5% do seu patrimônio. E diversifica em outros investimentos também no mercado financeiro. E não precisa ser uma corrida de 100 metros. A sua jornada como investidor é uma maratona de 42 quilômetros. Né? Eu faço corrida de rua e gosto de trazer essa alusão. Então, vai crescendo ao pouco os seus investimentos. Né? O Warren Buffett tem 2 regras. Né? A primeira regra é nunca perca dinheiro. A segunda regra é nunca esqueça a primeira regra. Essa é a regra dele nos investimentos, né? É uma das pessoas que tem um maior retorno médio anual do mundo, né? Então, se ele traz essa informação, é muito importante a gente escutá-lo, né? No Buffett também, eu li um livro dele, lá, uma daquelas bíblias lá atrás. E foi uma coisa que eu aprendi também, e que daí depois, quando veio o Ike Batista ali, que o pessoal perdeu grana lá, como investiu, que ele falava o seguinte, cara, tu fez a tua tese lá, beleza, investiu, você tem que ter um limite superior e um limite inferior. Sim. O limite superior é quanto tu tá disposto a ganhar, e o inferior quanto tá disposto a perder. Ninguém faz, às vezes, tem gente que faz, né, mas a grande maioria não faz. E daí ele fala o seguinte, quando você atinge o limite superior, vende. Quando você atinge o limite inferior, que é o que está disposto a perder, se desfaz, vê o que aprende por que aconteceu aquilo, né? Realiza o prejuízo ali, enfim, e vai embora. O que acontece é que a maioria das pessoas, quando atinge o nível superior, aí entra uma coisa chamada ego, né? Sim. Pô, acho que vou ganhar mais, acho que vou ganhar mais. Daí começa a cair,
Opa, mas ele ainda voltou para o nível superior dele. Não, vai recuperar. O negócio começa a cair. Ele ainda pode vender e ele está ganhando. Mas ele espera virar pó, né? E acho que foi com o Ike Batista aconteceu muito isso, né? Sim. Isso aí que tu falou é totalmente comportamental, tá? E aí entre os nossos vieses, né? É muito legal a gente entender os nossos vieses. E a gente acha que não tem esse viés e quando faz o teste, você fica abismado, assim. Então, por exemplo, né? O viés de cair o recurso e ficar negativo, ele acha, não, eu gosto de correr risco, né? Ele gosta de correr risco, mas se a partir do momento que ficou negativo, aquela tese perdeu o fundamento e faz sentido vender, e ele não vendeu tentando recuperar o dinheiro na própria tese, ele tem aversão à perda. Ele não tem... ele não gosta de correr risco. Ele quer recuperar sempre naquele patrimônio, tá? E existe também a questão de, poxa, ganhei uma grana, valorizou lá 20%, 30%, vendi. Se valorizar no outro dia mais 10%, a nossa mente fala assim, eu perdi dinheiro. Não, você não perdeu, você deixou de ganhar. Mas a nossa mente nos sabota, né? E aí entra aquela historinha, se eu tivesse investido na empresa comprado lá Bitcoin atrás, em 2015. se eu tivesse comprado Bitcoin lá atrás, eu perdi tanto de dinheiro, né? Isso aí, você não perdeu, você deixou de ganhar. Deixou de aproveitar uma oportunidade, né? E tu deixa de ser um investidor e se torna um apostador, né, cara? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal. Porra, quando o cara, ele tem a tese, ele tem os limitadores. Que acontece isso, né? O cara, ele tem as teses, ele tem os limitadores, só que o psicológico dele não deixa ele cumprir isso, né? Que eu acho que tem mais esse detalhe. E não digo assim, digo por experiência própria também. É muito difícil, né? Acho que é muito difícil tu conseguir... A não ser que tu tenha colocado automático no sistema lá do... Dá pra colocar. Né? Na compra de ações dá pra colocar. Isso, coloca lá Stop gain e stop loss, né? Isso, coloca os stops lá e cai fora quando o negócio deu. Porque senão, realmente, se o cara deixar por esperar um momento e, eu vou chegar lá de manhã e vou vender. Cara, tu não vai vender. A probabilidade de tu ficar ali... mas... Deixa mais um pouquinho. É gigante, né? E tem também o cara que ganha um dinheiro fácil, assim, tipo... Sim. Eu não sou corretor, mas eu indiquei um terreno lá e o cara... Tem o corretor, não, mas como tu indicou, eu vou te dar uma grana. Daí tu ganhou. Tem não sei se foi o professor da USP, o Jurandir Sal, que é um top aí de investimentos. Daí ele fala, acho que ele fez esse estudo lá, acho que ele falou sobre isso, que é que esse dinheiro que entra fácil... Você parece que o teu cérebro não... Cara, e aí você gasta isso É. sem... Tipo, se ficasse cobrando sem culpa, né? Sem culpa. É o exemplo dos ganhadores de Mega Sena, né? Exatamente. Big Brother, Mega Sena, pessoal que achou ouro em garimpo, né? Cara, essa galera... Mas quem tá empreendendo não pode ter esse luxo. Assim, ó, se você tá empreendendo, acordando 6 da manhã e dormir 2 da manhã e acha que quando tu vender tua startup tu não mereceu, né? Mas essa percepção é boa, né? Poxa, você foi lá na sua empresa, você, tá tendo um faturamento bacana, né? Tá com um lucro bacana. Poxa, o que eu faço? Vou pegar essa grana, vou reinvestir na empresa para ela continuar crescendo ou vou aproveitar a vida? Aí fica difícil chegar nessa balança, né? Então você tem que entender muito do seu negócio aonde você pode chegar. E aonde você quer chegar E aonde também, né? quer chegar, né? Que é então, aquilo que tu falou no início, né? Exatamente. Então, você tá com caixa. Você vai usufruir agora do momento presente. Não tiro, vamos dizer assim, não sou contra de quem queira vender isso, porque é a empresa dele, mas você reinveste na própria empresa para ela crescer, né? Então esse é um dilema também, né? Poxa, e aí entra as empresas fazerem previsões de orçamento, não só prever orçamento, prever crescimento, mas fazer exercício. Tá, mas se eu investir um pouco mais, até onde eu acho que eu consigo chegar? Né? Fazer esse exercício de crescimento. E aí as empresas também, é uma outra falha, que elas não pensam em crescer, né? A empresa que não está crescendo, ela está começando a falir. Principalmente, uma empresa hoje que não cresce 15% ao ano, está falindo, porque a taxa de juros básica hoje é 15%, né? É o ROI. Então a empresa tem que sempre estar de olho no seu crescimento. Se o empreendedor entrar na zona de conforto, parar de pensar em empreender e a empresa ficar de lado, do nada surge um concorrente com ele e ele não vai ter tempo para reagir. Ou o próprio mercado dele engole. A gente falou aqui
do momento da cervejaria artesanal pós-pandemia, né? A gastronomia como todo sofreu um baque. Mudou o consumo. E de um mês para o outro, né? Não só o momento que nós tivemos que ficar lá em lockdown, mas pós também. A gente hoje, né? O mercado, a vida tá normal. Parece que não aconteceu pandemia. Mas o consumo hoje na gastronomia mudou totalmente. Por um advento que veio muito repentino. O pessoal de balada aí, né? Eu tava vendo esses dias uma entrevista de balada, cara. Que loucura. Fechou. Não é daqui, né? Aqui também aconteceu muito, mas no Brasil como um todo, no mundo como um todo, mudou muito esse conceito. Né? Perfeito. Hoje tem, né? As festas nas coffee shops, né? Coffee shops, verdade. A festa 9 horas da manhã com café, DJ. E é a nova balada. A nova balada. Coffee shop é perigoso, né? Se for pra Holanda. Verdade. Cara, e assim, né, até nessa... Eu tava pensando nisso que a gente tava falando aqui, se você que tá começando a empreender, né, cara, que a maioria das pessoas, acho que assistem um podcast aqui, tá ou nas fases iniciais, né, ou tá começando o seu negócio, e acha que isso que o Jorge acabou de falar é difícil de fazer, pô, como é que é o projeto, como é que, né, cara, não é difícil, esse é o primeiro ponto, né, se tu pegar ali uns minutos, assistir alguns vídeos, são coisas simples, não precisa fazer nada muito rebuscado, talvez, mas ter uma base, né? Se tu tiver ali um controle bem simples de despesa, receita, impostos, cara, e aí, através disso, tu consegue ter uma projeção simples de como o teu negócio está indo, de como o quanto você pode tirar, se tem espaço para isso, se você quer crescer 2, 3 vezes no próximo ano, se você tem espaço para fazer isso, né? Quanto você precisaria investir. E tudo isso no final, pessoal, é o que o investidor lá na frente vai estar esperando de ti como conhecimento para que você chegue para ele e diga, olha, eu preciso de 1 milhão porque eu quero chegar aqui, né? Então, se você está buscando a primeira rodada de investimento, né? Começando a correr atrás do Family, como é que é? Friends Family Foolish, ou do seu anjo, ou o que seja, saiba que isso que a gente está falando aqui nessa conversa, que parece ser algo muito avançado às vezes, né? Pô, não, isso aqui é uma grande empresa e tal. Não, muito pelo contrário, né? O investidor, ele se sente muito mais confortável, ele vai digamos assim, te questionar até menos se ele chegar e ver que tu tá planejado, que você pensou nesse tipo de coisa que a gente tá falando aqui, né, Jorge? Não, e essa informação é muito importante, né? Se ele for organizado, ele tá com caixa, por que ele quer captar? Tem mais isso, verdade. É o dinheiro mais caro do mercado, é tu dar uma fatia da tua empresa. Sim. O dinheiro mais barato que existe é o dinheiro do cliente. Você vender, o cliente te pagar, você ter lucro e você reinvestir. É isso aí. O segundo dinheiro mais barato é o crédito, você ir no banco. Né? O banco vai só pegar a taxa de juros, não vai pegar uma fatia do teu recurso. E o dinheiro mais caro do mercado é o do investidor, porque ele vai comer uma fatia da tua empresa. Né? Então, o empreendedor precisa ser organizado para, primeiro, realmente saber se ele precisa de dinheiro para crescer, se faz sentido captar, e qual caminho ele vai correr atrás. Né? E aí, como que ele se especializa? Né? E foi legal tu ter falado aí de o pessoal não se assustar. Ele pode ir através de cursos de extensão, mas o mais importante, falar com outros empresários. Verdade. O que você está fazendo no seu dia a dia? Como é que está a tua empresa? Qual que é o teu desafio? Fazer network com outros empresários. Seja do mesmo segmento, inclusive. Né? Eu lembro na época que eu tinha o Lifei, tinha vários amigos com outras cervejarias artesanais. Eles chegavam lá no Lifei para me visitar ou para fazer algum tipo de pesquisa, eu abria meus números. Volume de cerveja, faturamento, quantidade de pessoas. Eu dava uma informação porque eu queria ouvir a informação dele. E eu entendi que ele não era o meu concorrente. Ele não era o meu único concorrente. O mercado era gigantesco. Então eu me aproximava desses profissionais e muitas das vezes a gente criou eventos juntos justamente para ter um benchmark. Cara, o que está dando certo lá? O que está dando errado? E eu também passava o que eu estava fazendo de legal e fazendo de errado. Então ali, como empresário, eu desenvolvi bastante, né? Meio que na marra, né? E a dica que eu daria para quem está empreendendo, comece a estudar sobre gestão. Sim. Estudar pessoas, estudar gestão e também comece a estudar sobre você. Quem você é, o que você quer de propósito, né? Para justamente isso refletir na tua empresa, né? E o que é legal, vocês falaram de ter um plano, né?
geralmente o cara associa, tem um orçamento. O orçamento não é o plano estratégico, né? O orçamento, tu coloca ali, o Excel vai aceitar um monte de números. Você aceita tudo, né? Mas o plano é justamente isso, falou, aonde que eu quero chegar, aonde que eu estou. Né? Eu sempre, na aula ali que eu falo de cultura lá pro pessoal, falo onde que você quer chegar, o que você quer criar, que legado que você quer deixar. Beleza, pensa daqui uns, sei lá, 5 anos ou menos. Projeta esse cenário e depois volta para hoje, onde que você está. Aí você faz o SWOT, ninguém faz o SWOT da vida ali e tal, do empresário, oportunidades, ameaças que ele está vendo. E aí depois você cria tua escadinha, cara. Só que aí, qual que é o grande erro das pessoas? Ela tá focando lá no resultado final. Tipo, vender a empresa, sendo que primeiro ele tem que validar. Sim. Ele já tá, preciso de investimento aqui, mas cara, você nem validou o problema. Então, minha meta 1, validar. Meta 2, validei, agora eu preciso encontrar o fit de mercado ali. Pegando até do Mandavale. Meta 3, agora, o que eu posso criar de processos aqui para ir pro go-to-market? Na verdade, ele já está indo desde o início, mas tipo, ir mais organizado. Agora eu tenho processos. Beleza, posso botar alguma tecnologia aqui? Geralmente a gente já quer botar a tecnologia aqui atrás. E a empresa começa com pessoas, né? Pessoas. E aí depois, beleza, agora vamos escalar. O que eu preciso? Agora eu preciso buscar um investidor, preciso buscar... É isso aí. Só antes da gente continuar aqui, como a gente já está assim, encaminhando para o final, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta que esteja assistindo aí, fique bem à vontade. A gente tem ainda mais uns 5 minutinhos de bate-papo aqui. Mas indo voltando para o nosso assunto aqui, quando o cara tá nessa fase aí, como você tava falando, né, Cris, e o Jorge falou no início de, cara, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Então, nada mais que você tá falando cara, vender a empresa, vender o teu negócio, ou conseguir um investidor, é a maratona. Trate os stops que tem aí no meio, né, esses momentos que você tem de checkpoints, melhor dizendo, como eles devem ser tratados, né? Como checkpoints em si. Isso. Passei da fase de ideação, o que quer dizer isso, né? Às vezes a gente dá umas palestras sobre ideação, sobre MVP, sobre prototipação, e o cara fala, tá, mas que momento que eu saio de um e entro no outro? Eu falo, cara, você tem clientes, por exemplo, o teu produto já está gerando receita, né? Já está corrente. Então entenda isso como métricas, crie esses checkpoints, porque cada negócio vai ter uma métrica diferente. Não dá para balizar isso tudo como não, a partir desse momento todo negócio deixa de ser o MVP. Não, é difícil colocar isso num escrito assim, né, em pedra. Mas é importante que você, como empreendedor, né, e os teus sócios, você sinta isso, né, e consiga perceber que tu tá dando essa próxima passo, tu já tá conseguindo dar anotar lá da lista, esse aqui, check, foi, né? Vamos começar a falar de processo, porque é automático. Eu acho que quando você tá vendendo tanto, né? Pensa, o cara tá vendendo tanto e não tá conseguindo entregar isso de uma forma razoável para os clientes, cara, tá faltando um processo aí, né? Então tá na hora de você escalar a tua máquina de venda, né? Estruturar a tua máquina de venda, estruturar a tua máquina de implantação e assim por diante. Que é coisa que tu vai sentindo no dia a dia e vendo a necessidade, né? A necessidade eu acho que vai entregando muito mais do que o que tá só escrito no livro ali, né? Do que é o... E assim, né? Não fazer a gestão do resultado final, né? Existe um caminho a perseguir. E aí é colocar objetivos nesse meio do caminho. Então é uma metodologia bem legal, começando a implementar lá, que é a gestão por OKR, né? Então a gente não pensa em números, a gente pensa no objetivo que a gente quer fazer e quais ali são os resultados chaves que a gente precisa alcançar para alcançar aquele objetivo, né? Então é uma metodologia bem legal. Então o empreendedor precisa realmente estudar sobre gestão e não pensar somente na meta final, lá em faturamento, em venda, etc. Como né? Tu falou uma coisa aqui de cultura, né? Cada vez mais a gente precisa se preocupar na cultura da tua empresa. Tá difícil contratar pessoas boas, tá difícil fazer gestão de pessoas. A gente tá numa nova geração aí reter os talentos, né? Que o empreendedor precisa se adaptar à nova geração. A nova geração não vai ser como nós. E nós não somos como os nossos pais, né? Sim. Eu escuto de muito empreendedor, poxa, a nova geração tá difícil. Aí eu falando com uma cliente minha, falou, mas essa geração é essa massa de trabalho que nós temos. E ela falou,
Mas será que os nossos pais, ou quem nos contratou quando éramos jovens, não tinha essa mesma percepção que a geração tá difícil? O cara da geração anterior fala, pô, agora querem EPI, essas coisas, né? Então é isso. Então a gente tem, como empreendedor, nós temos que evoluir como empreendedor. Né? E aí tá o desafio, né? Achar o equilíbrio, né? Poxa, vou cuidar das finanças, ou vou vender, ou vou limpar a minha empresa. É os né? pratinhos, cara, tem que São os pratinhos, né? É isso aí. Mas legal. E da nova geração é legal porque é uma geração. A gente também não pode generalizar, né? É uma geração que, eu sempre falo, ela gosta de viver experiências. Perfeito. Tipo, aí para trabalhar na empresa tem que fazer sentido para ela. Será, o que eu posso contribuir? Só que tem esse lado bom de experiência. Pode ver, eles não gostam de ter carro, eles querem andar de Uber, não querem ter casas, para eles o Airbnb, enfim, exemplo. Mas tem o outro lado do negócio, que é uma geração mais ansiosa, muito porque ela nasceu na tecnologia, daí tem um inimigo número 1 delas, que são as redes sociais, questão de ficar se comparando, enfim, que acho que a gente não teve, né, mais para trás. Então, mas é uma geração que só que ela é muito ansiosa, ela já chega e já quer, tipo, sentar na mesa do CEO, né? Mas ela aprende muito rápido. Exatamente. Isso que nós temos que usar a nosso favor. É uma geração que atende rápido, não precisa de uma linha de raciocínio contínua para aprender, pega pequenas pinceladas ali. Só fazer um parênteses, tá? Nosso, como é que eu posso chamar? O produtor, dono do podcast. Dono do estúdio aqui, ó. O cara tá moendo. É verdade. Luiz. E Luiz Felipe. Então é isso. Então é uma geração que aprende muito rápido, não precisa de uma linha contínua de aprendizado. Você pode dar células de conteúdos, ela aprende muito rápido, liga os pontos de uma forma muito tranquila, né? Então nós, como empreendedores, temos que saber usar essa geração que nós temos ao nosso favor, né? Exatamente. Muito bom. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui. Jorge, deixa um finalzinho aqui se tu quiser deixar alguma mensagem, falar alguma coisa, fique bem à vontade. Aí a gente já vai encerrar o podcast. Não, só agradecer. Eu acho que foi um bate-papo bem legal. Passa rápido o tempo aqui, né? Passa muito rápido, né? Fiquei muito feliz em conversar um pouco. E o bacana é que a gente chega aqui para falar de uma coisa e o caminho naturalmente vão para outros temas, né? E acredito que outros papos a gente pode fazer também. Fico totalmente à disposição. Agradecer, né, que o TXM mudou minha percepção muito sobre o valor de equity, né? Desde a época que a gente começou lá o programa de aceleração. Tenho o prazer de mentorar várias pessoas que querem começar os seus programas de inovação, de startups, que estão aqui na metodologia do TXM, que a gente faz esse trabalho bem legal como mentor de startups. E o bacana de ser mentor de startups é que você está aprendendo com outras pessoas. Eu gosto de fazer esse tipo de trabalho porque eu estou falando com outros profissionais, né? Queira ou não queira, eu estou absorvendo o conteúdo deles, tá? Parabéns aí pelo B12 MesaCast, né? Legal. Desejo vida longa para vocês. Top, né? Obrigado. E tenho certeza aqui que vocês estão criando muitos conteúdos que vão ajudar muito o empreendedor aí a ter informações muito importantes na vida deles, né? Ô Jorge, antes de encerrar também, fazendo o teu jabá aí, o cara quer te procurar, tá com dúvida, quer investir, não sei onde que ele te encontra. Perfeito, né? Hoje eu atuo na Invest Smart. Nós somos um escritório de assessoria de investimentos da XP Investimentos. Hoje nós somos um dos maiores escritórios de investimentos do país, né? Então você quer começar a sua jornada como investidor, ou você já investe sozinho e não está sabendo trilhar um caminho, precisa de uma assessoria de investimentos, né? A gente só entra para somar na vida do cliente. Nosso papel é caminhar junto com o nosso cliente, né? Dependendo do nível de conhecimento dele, a gente ajuda mais, dependendo do nível de conhecimento, a gente ajuda um pouco menos, né? E vocês podem me procurar na minha rede social, Jorge Ale Costa, no Instagram, tá? Pode me seguir lá. E eu fico à inteira disposição de quem queira aí trocar alguma ideia, saber por onde começar, né? Falar de investimentos. A gente entrega uma coisa muito legal, Cris. O Odoli sabe, a gente entrega um planejamento de aposentadoria para o cliente. Tá? Esse negócio é diferenciado. É um norte, né? Não é bem um planejamento. O planejamento vai depender dele dos aspectos da vida, mas a gente entrega o norte. Você quer ganhar quanto na tua aposentadoria? Eu quero ganhar tanto. A gente vai lá com uma ferramenta bem legal da XP chamada Financial Planning.
nós entregamos, beleza, você vai ter que guardar tanto por mês para lá naquela sua idade você ter o patrimônio suficiente para te gerar uma renda passiva. Isso né? é legal que tu falou, que é justamente o que eu tava falando. Você quer chegar onde que é a tua empresa Exato. e dela, tá, o que que você tem que fazer agora, É isso né? aí, cara. É o PF e o PJ Não andando tem- em conjunto. Não tem Exato. milagre. Não tem milagre. Não tem né? milagre, né? E quem quiser tomar um cafezinho presencial com o Jorge também, é ali na Pedra Branca, é o pessoal que tá aqui na Grande Florianópolis, fica aqui na Palhoça, né? Nossa, exato. Ali no Office Green. Office Green. Tem só chegar lá também pra tomar um cafezinho. Agradecer também o Cris, né? Boa. Jorge, também te agradecer pela parceria de sempre, né? Acho que eu chamei ele semana passada ali no finalzinho, já, não, vamos lá, vamos bater um papo. A ideia do podcast é justamente essa, esse papo solto. A gente trocou uma ideia ali de 3, 4 temas de conversar, mas, cara, Chega na hora, muda tudo. chega na hora, vai indo para todos os caminhos possíveis e vida que segue, né? E no próximo podcast, provavelmente a gente fala de due diligence. Cara, vamos tentar, né? Se você tá assistindo, manja muito de due diligence, né? Ou quer vir falar um pouco sobre due diligence, é nossa intenção falar um pouco sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto muito legal, né? É um assunto que tem, de certa forma, até pouco conteúdo na internet. Muita gente tem dúvida, pô, vou vender minha startup e aí, o que acontece? Acontece a due diligence. Né? Então, é isso que a gente quer tentar falar no próximo. Se não der, vai ser outro tema, né? Claro. É Estaremos freestyle. aqui sempre quinta-feira. Quinta-feira, meio-dia, ao vivo. Né? Isso aí. É isso aí.